É legal a gente já começar, né, a conversar sobre isso, porque a ideia do projeto, vocês estão acompanhando algumas imagens aí no vídeo, é a ideia de juntar realmente as gerações e também de não promover nenhum distanciamento entre eles que existe pela idade, mas que não existe pela experiência que ambos compartilham do dia a dia, né? E às vezes o que a gente nota é que a pessoa idosa tem muita história para contar, mas não tem alguém que as ouça, né? Então, isso o projeto acaba trabalhando. Eu conheço um pouquinho, né, e vou conhecer mais hoje aqui nesse papo. E eu queria saber, do ponto de vista assim, da psicologia, qual que é a importância mesmo dessa relação, no sentido prático, de qualidade de vida dessas pessoas. Existe algumas comprovações que mostram que e isso melhora a vida dos idosos, contar a própria história? Sem dúvida. A gente tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Tem uma pesquisa muito importante da Universidade de Harvard, da Faculdade de Medicina, que fala, foi a pesquisa longitudinal maior que a gente tem, ela tem mais de 80 anos. E ela mostra muito claramente a importância das relações para a qualidade de vida, né, das pessoas ao longo da sua vida e principalmente dos idosos, né? Então, o que essa pesquisa mostra, né? Que o que impacta muito a nossa vida em termos de qualidade são relações que a gente estabelece, relações saudáveis, relações que agregam valor, mais do que a questão de hábitos, né? Porque se eu tenho, claro que os hábitos de saudáveis de vida eles são importantes, mas as relações elas são fundamentais para o idoso, porque ele vai perdendo, né, pessoas ao longo da sua vida, né? Então, na medida que ele vai perdendo, e se ele vai também estabelecendo outros laços, né, sociais, ele fica menos isolado e ele fica menos sozinho, e isso é um grande problema no envelhecimento, né? Isolamento social do idoso, e isso vai deixando ele cada vez mais triste, sem estímulo, e ele vai ficando cada vez mais embotado, né, recolhido. E isso é muito ruim para a qualidade de vida dele. E eu acho que uma coisa fundamental que você falou, Matheus, foi a questão de que essas pessoas que têm mais tempo de vida e mais experiência têm mais história para contar. Mas a gente precisa ter ouvintes, pessoas que desejem ouvir. Uma história só existe se tiver alguém para ouvir, né? Exatamente. Então, acho que o grande barato desse projeto é exatamente isso, né? É começar a sensibilizar, a educar ouvidos e pessoas que tenham realmente um genuíno interesse em ouvir histórias, né? Porque eu vou ser esse idoso amanhã. Então, se eu educo as gerações nesse sentido e estimulo isso, essa aproximação, esse encontro, eu vou conhecer mais essa pessoa, eu vou diminuir a minha impressão sobre ela preconceituosa. Então, acho que todo mundo ganha nessa história.